Nesse vídeo faremos uma análise dos resultados do último trimestre de 2024 do Banco do Brasil, da Vale e da Gerdau. E você vai entender também como você vai conseguir ter acesso aos dividendos que todas essas três empresas podem pagar para você. A primeira empresa que faremos análise é o Banco do Brasil, BBAS3, que hoje é, sem dúvida alguma, o segundo maior banco, a segunda maior instituição financeira do nosso país, ficando atrás apenas do Banco Itaú, que conseguiu no ano de 2024 superar a barreira dos 40 bilhões de reais de lucro. E o Banco do Brasil tem como principal ponto forte, a sua principal característica, a grande quantidade de empréstimos feitos para o agronegócio. O Banco do Brasil literalmente financia o agronegócio do nosso país, que é o principal setor da nossa economia, que é o que carrega na prática o nosso PIB. Isso faz com que, na prática, o Banco do Brasil tenha um negócio extremamente sólido. E é muito improvável que o agronegócio deixe de pagar os empréstimos, até porque é o principal setor que move a nossa economia. E vamos começar falando sobre o primeiro dado, o dado mais importante de ser avaliado dentro de um banco, que é o seu lucro líquido. Então, vamos fazer primeiramente a comparação desse dado. No último trimestre de 2023, como você está vendo, o banco teve um lucro de 9,4 bilhões. Já no quarto trimestre de 2024, o lucro ficou em 9,6 bilhões, um crescimento de 1,5%. Além disso, quando fazemos a comparação ano a ano, em 2023, o lucro ficou em 35,6 e em 2024 fechou em 37,9 bilhões, um crescimento de 6,6%, o que mostra que ela conseguiu apresentar de fato um crescimento real acima da inflação, que no ano de 2024 ficou bem abaixo dos 6,6%. O próximo dado a ser avaliado é a carteira de crédito do banco e o que esse dado pode nos mostrar. Que em 2023, a carteira de crédito ficou na casa dos 1,1 trilhões de reais e em 2024 fechou em 1,3 trilhões. E esse dado é bastante positivo considerando o cenário da economia no ano de 2024, que foi uma economia que não apresentou um crescimento tão relevante, então é um ponto positivo também para o resultado do Banco do Brasil. O próximo dado é um aprofundamento da sua carteira de crédito. A gente pode ver que a carteira de crédito atrelada à pessoa física cresceu 7,3%, a pessoa jurídica cresceu 18% e atrelado ao agronegócio cresceu 11,9%. A receita de serviços também apresentou um excelente crescimento em diversos segmentos. A administração de fundos teve um crescimento de 11,6%, que são aquelas taxas que você acaba pagando de forma indireta quando investe o seu dinheiro em um fundo de renda fixa, fundo de ações ou um fundo multimercado oferecido pelo Banco do Brasil, crescimento na parte de seguros, previdência e capitalização de 10,4%, consórcios 17,4% e mercado de capitais 16,7%. E o último dado a ser avaliado antes de eu falar sobre os dividendos que o Banco do Brasil vai pagar está relacionado às expectativas que o banco tinha no final de 2023 em relação aos resultados de 2024. E a gente pode estar percebendo, com base em todas essas informações, carteira de crédito, receita, despesas e lucro líquido, que o banco conseguiu atingir muito bem os seus objetivos e, em alguns casos, conseguiu ir até melhor. Na carteira de crédito, a previsão era um crescimento entre 8% a 12% e, na prática, foi de 11,7%, quase superando a meta estabelecida. Receita de prestação de serviços, entre 4% a 8%. Na prática foi 4,9%, as despesas tinham como previsão ter um crescimento de 5% a 7%, e na prática cresceu apenas 4,4%, então é um ponto bastante positivo. E por fim, o lucro, que estava esperado entre 37 a 40 bilhões, e fechou na prática em quase 38 bilhões de reais. E o último dado, como eu mencionei, é falar sobre os dividendos que o Banco do Brasil vai acabar pagando para você, acionista. Além dos dividendos, eles vão realizar uma distribuição de juros sobre o capital próprio, que é muito comum a ser feito pelos bancos, porque ele consegue reduzir o lucro líquido tributável. Somando tanto os dividendos quanto os juros sobre o capital próprio, nós temos que o Banco do Brasil vai realizar uma distribuição por ação de 45 centavos. E se você fechar o dia 11/3 de 2025, ou seja, 11 de março, com as ações da empresa na sua carteira, se você dormir com ela na sua carteira, na prática você vai conseguir ter acesso a esse valor. E considerando o dividendo de 45 centavos, o preço da ação, que está na faixa dos R$ 27, nós temos que o dividend yield é de 1,65%. E aparentemente esse dividendo pode parecer bastante pequeno, mas não é isso que é na prática. Isso porque o Banco do Brasil realiza diversas distribuições ao longo do ano, diferentemente de outras companhias que acabam realizando
altas distribuições, mas que acaba sendo feito apenas 1 ou 2 vezes por ano. O Banco do Brasil paga dividendos praticamente todo mês, então você vai receber o equivalente a 1,65 hoje. Se você permanecer com as ações da empresa até julho, por exemplo, até agosto, você vai receber mais 1,5%, 2%, por exemplo. Se você permanecer até o final do ano, vai receber na mesma proporção, entre 1,5% até 2%, o que faz com que, na prática, o Banco do Brasil, nos últimos 12 meses, tenha tido um dividend yield muito próximo aos 10%. Então, o intuito de você investir nesse tipo de empresa não é comprar as ações, receber os dividendos e vender, e sim comprar com a mentalidade de permanecer com aquela ação por bastante tempo, para conseguir usufruir de todos os dividendos distribuídos. A próxima empresa a ser avaliada é a Vale, que é a maior mineradora de ferro do Brasil. Além disso, ela consegue atuar em diversos outros segmentos, como, por exemplo, na parte de cobre, cobalto, níquel, enfim. É uma empresa muito, muito grande, não é à toa que é a maior do Brasil e uma das maiores do mundo. E ela conseguiu, apesar de ter alguns dados não recorrentes, ter um resultado um tanto quanto bom quando a gente olha para o histórico do ano de 2024 em comparação ao ano de 2023. Então vamos começar falando sobre o dado do lucro líquido. No quarto trimestre de 2024, a Vale fechou com um prejuízo de 694 milhões de dólares, muito por conta de 2 fatores não recorrentes. E como você pode estar vendo no próprio relatório da Vale, ela acabou tendo 2 problemas que impactaram, fazendo com que ela tivesse de fato um prejuízo. 1,4 bilhões de dólares relacionado às operações de níquel, de Thompson, e 540 milhões de dólares atrelados a um outro projeto, um projeto de extensão de uma mina da própria Vale. E quando ignoramos esse fator em específico e somamos com o lucro que a empresa teve ao longo dos outros trimestres de 2024, o que nós temos? 6,1 bilhões, que foi o lucro que ela teve em 2024, somando 1,4 bilhões mais 540 milhões, que foram os dados não recorrentes, nós temos que o lucro da Vale na prática ficou em 8,1 bilhões de dólares, o que na prática ficou acima, inclusive, do que ela teve de resultado no ano de 2023, que fechou em 7,9 bilhões de dólares. Então, ela conseguiu, na prática, apresentar crescimento. Então, é importante que, independente do resultado que a empresa tenha divulgado, que você entre no seu relatório e veja o porquê que ela teve aquele determinado resultado. No caso da Vale, quando a gente olha de uma forma simplista, a gente observa um prejuízo, mas na prática não é o que de fato aconteceu. Ela não teve um prejuízo porque ela foi mal operacionalmente, e sim por conta de imprevistos que acontecem principalmente com esse tipo de empresa que atua na área de mineração. E agora, falando de um outro ponto positivo, a Vale também vai pagar dividendos para os seus acionistas, tanto dividendos quanto juros sobre capital próprio. Na parte dos dividendos, ela vai pagar R$ 2,14 e vai considerar quem fechar com as suas ações no dia 7 de março de 2025 e, no caso dos juros sobre o capital próprio, 52 centavos. Mas nesse caso, juros sobre o capital próprio você não vai conseguir ter acesso, porque eles vão considerar quem fechou o mercado com as suas ações no dia 11 de dezembro de 2024. E essa distribuição acaba sendo bastante elevada. Somando os 2 valores, dividendos e juros sobre o capital, nós temos que a Vale vai distribuir R$ 2,66 e dividindo o dividendo 2,66 por 57, temos que o dividend yield da Vale vai ficar na faixa dos 4,61%. E a Vale vem conseguindo pagar bons dividendos nos últimos trimestres e também nos últimos anos. Então você que gosta de receber dividendos, a Vale pode acabar sendo uma boa opção. E para finalizar, nós temos os resultados da Gerdau, GGBR3 ou GGBR4, ela tem as 2 opções de ações. A Gerdau nada mais é do que a maior produtora de aço aqui do Brasil e uma das maiores de ferro. Olhando agora para os resultados da própria Gerdau, que está presente no seu site, o que podemos observar? Que as vendas de aço, tanto comparando trimestre a trimestre, quanto comparando ano a ano, apresentou uma queda bastante relevante. Quando a gente pega o terceiro trimestre de 2024 e compara com o quarto trimestre de 2024, ou seja, um período grudado no outro, nós temos uma queda de 3,9%. E quando comparamos o ano fechado de 2024 com o ano fechado de 2023, nós também tivemos uma queda na mesma proporção, 3% a menos de vendas para a Gerdau. A sua receita naturalmente também apresentou queda quando comparamos ano a ano, 2,7% a menos, e o seu lucro líquido, que foi o dado que apresentou o pior resultado de todos, uma queda de 37,5%, saindo de 6,8 bilhões de reais para 4,2
bilhões de reais. E apesar do dólar ter subido, saindo de 4,99 para 5,38 em média em relação às vendas que a Gerdau fez, isso não necessariamente significa que a empresa vai conseguir crescer a sua receita, crescer o seu lucro, mesmo ela vendendo para fora. Isso porque esse tipo de empresa acaba trabalhando muito com hedge, que é basicamente um meio dela conseguir se proteger da alta valorização no curto prazo do dólar, o que faz com que ela acabe tendo pequenos prejuízos do ponto de vista financeiro, como você pode estar vendo agora nessa tabela. Se nós compararmos o impacto da variação cambial da Gerdau em 2023 e 2024, conseguimos identificar o porquê que ela conseguiu ter essa queda no seu lucro. Em 2023, pegando a linha de variação cambial, nós conseguimos observar que ela conseguiu ganhar 48 milhões de reais. Quando pegamos essa mesma informação para 2024, ela teve um prejuízo de 272 milhões de reais. Além disso, ela acabou aumentando o prejuízo quando olhamos para os resultados com base na Argentina, que acabou tendo uma alta inflação ainda assim no ano de 2024. Então, esses são dados que na prática não são recorrentes, então não dá para considerar que os resultados da Gerdau foram ruins por conta da gestão apenas. Existem outros fatores que acabam impactando, como por exemplo a variação do dólar ou até a própria questão da Argentina. Ninguém conseguiria esperar que a Argentina iria passar por um cenário tão caótico de inflação como acabou acontecendo nos últimos anos. E no caso do dólar, ninguém esperava que o dólar iria bater R$6. As empresas elas têm que se proteger e elas não conseguem prever que o dólar vai subir de uma hora para outra por conta de uma declaração, por exemplo, de um ministro da Economia ou até mesmo do próprio presidente. E por fim, nós temos os dividendos da Gerdau. Para quem fechar com as ações da Gerdau no dia 5/3 de 2025, ela vai pagar 10 centavos por ação. Considerando que uma ação hoje custa por volta de R$16, nós temos que o dividend yield ficou em 0,61%, o que acaba sendo um dado bastante pequeno. Esse tipo de empresa não distribui dividendos tão altos assim. Isso só acontece tanto com a Gerdau quanto, por exemplo, com a Uzi Minas, em cenários onde essas empresas estão conseguindo vender muito ferro e que o preço do ferro acaba subindo, como foi o que aconteceu, por exemplo, entre 2020 e 2021. E para finalizar a avaliação do Banco do Brasil, da Vale e também da Gerdau, vamos olhar para o histórico da cotação de cada uma dessas empresas em relação ao Ibovespa nos últimos 10 anos. Começando com o Ibovespa, que nos últimos 10 anos foi o pior ativo entre esses outros três que eu mencionei. BOVA11, que é o ETF que investe no índice Ibovespa, apresentou um rendimento de 149%, a Gerdau, entre as ações, foi a pior, com rendimento de 216%, Banco do Brasil, 365% e a Vale, com uma valorização de 380%, o que mostra que são ações que, apesar de terem resultados não tão extraordinários, não apresentaram resultados tão grandes, ainda assim, nos últimos anos conseguiram apresentar um bom rendimento. Isso prova que, na prática, o mercado de ações é muito bom para conservar o seu patrimônio. Todas essas ações conseguiram se valorizar a um patamar acima da inflação. E se você quer entender ainda mais como investir dentro do mercado de ações, eu tenho um curso chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você aprenderá a automatizar os seus investimentos dentro desse mercado, para que, com isso, você selecione os seus ativos com mais segurança, consiga ter uma melhor rentabilidade a longo prazo, sem que você precise ficar horas e horas estudando sobre o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code que está na sua tela e entrar no site ou clicar no primeiro link que estará na descrição desse vídeo. Então, nesse conteúdo, você teve acesso aos resultados e os dividendos que cada uma dessas três empresas vão pagar: Banco do Brasil, Vale e Gerdau. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve e ative o sino, para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber exatamente o próximo vídeo a se assistir. Um grande abraço e até a próxima.